Papai do Céu, obrigado pelo privilégio de estar aqui diante desta multidão para falar do teu amor, para falar da tua graça. Obrigado pela paz em meu coração. No mundo não temos paz. É agitação, é pestilência, são perseguições, mas em ti, Senhor, quando fechamos os nossos olhos, colocamos a nossa mente em direção ao céu, sentimos a tua presença e a tua paz em nossa vida. Neste instante, Pai, que estamos aqui, eu quero te pedir a tua graça, que tu possas cativar a minha mente, o meu coração e os meus sentimentos, para que eu medite em tua palavra. Abre o coração daqueles que precisam ouvir, porque aqui, Senhor, eu fui chamado para falar a verdade. Sei que a verdade dói, mas ela é a verdade. Por isso que sacrificaram teu filho, não quiseram a verdade. Por isso que perseguiram Paulo, perseguiram Pedro, perseguiram João, perseguiram Tiago, Estevão, perseguiram os teus profetas, porque falavam a verdade, porque expressavam a tua palavra. E a tua palavra, Pai, incomoda aqueles que não querem ouvir. A tua palavra incomoda aqueles que estão em trevas. A tua palavra incomoda aqueles que amam apenas esta vida. Por isso que o teu filho disse: quem amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. E nesta hora, Pai, eu me entrego a ti, que tu possas usar os meus lábios para a honra e para a glória do teu nome. É assim que eu te oro e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Vamos escutar um louvor. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender quando Jesus nos ama e que Ele a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim.
pudesse ver todos reunidos num só sentido, em uma só fé. E na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. Um povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus, a dose mais forte dentro de mim. Paulo disse que o nome de Jesus foi um nome que Deus deu, um nome sobre todo o nome. E ele é o único mediador entre Deus e você. E este louvor falou profundamente ao meu coração ontem, quando eu estava selecionando Jesus, a dose mais forte. Ou seja, Jesus, na minha vida, está sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha própria vida. Eu ouvi muito na minha infância meu pai dizer isso, que para ele era Jesus e depois Jesus. Aí vem família, vem negócios, vem a vida como um todo. Mas o principal lugar, a principal cadeira, nela está entronizado Jesus. E tem uma coisa: você, eu, nós fomos relacionados como amigos desse Jesus maravilhoso. Ele disse aos discípulos certa vez: olha, eu não vos chamo mais de discípulos, mas eu vos chamo de amigos. Porque ao amigo é dado a conhecer os mistérios. E Jesus, ele nos deu a capacidade de conhecer os mistérios de Deus. Por isso que ele nos chamou de amigos. Queridos, e ele é tão especial que ele entregou
Ele não amou a sua própria vida, mas ele entregou a sua própria vida. Alguém diz que mataram Jesus. Jesus falou assim: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, porque o Pai me deu condições para isso. Agora, os seus ouvidos estão abertos. Deus disse: porque os meus ouvidos não estão encravados para que não possa vos ouvir, e nem as minhas mãos estão encolhidas para que não possa vos abençoar. Ele está disponível. Jesus, Filho de Deus e Deus, o próprio Deus Pai e o Deus Espírito Santo, eles estão à nossa disposição para nos atender, não porque mereçamos ou tenhamos méritos em absoluto. Ele está a nos atender pelo seu grande, infinito, inexplicável amor. Quando eu falo inexplicável, aí eu lembro da expressão do evangelista João, quando escreveu o Evangelho, e disse assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí quando você vai lá para o capítulo 3, aí ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a finalidade da vinda de Jesus. Para que você, eu, nós, os humanos, porque quando a expressão de João, Deus amou o mundo, algumas pessoas confundem o mundo de uma forma geral. Não! O mundo tem árvores, o mundo tem animais marinhos, selvagens, animais que voam, as aves. E Deus não amou. Ele não deu o seu filho por nenhum deles. Ele deu o seu filho exatamente por mim e você, que ele criou com as próprias mãos, imagem e semelhança dele. Entenda, quando Jesus falou, ou seja, quando João escreveu que ele amou o mundo, diga assim: ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para pagar, muito caro, com a sua própria vida, para pagar e me resgatar do inferno, porque nós estávamos todos irremediavelmente perdidos. Paulo escreve: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos, porque Deus já nos resgatou através da morte crucial do seu Filho Jesus. E agora, o que é que Deus espera de nós para que nos atenda? Eu estava lendo em busca de algo para trazer nesta tarde para você e para mim também, porque eu estou falando, mas a minha audição, que é um órgão do sentido, está aberta. Eu estou falando, mas os meus olhos estão vendo os versículos, os trechos bíblicos, e eu estou falando, mas esta palavra, ela é como espada de dois gumes, que ela vai e volta, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para penetrar até juntas e medulas, e vai até a divisão da alma. O que é que Deus espera de nós para que nos atenda? Em primeiro lugar, eu enumerei que nós oremos para agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus? Com fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele disse assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário
que aqueles que se aproximam dele, se aproxime crendo que ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. O que fazer? Vir a Deus de todo o coração, de pleno coração. Leia Jeremias capítulo 29, 11 a 13. Jeremias escreveu assim, Deus falando através de Jeremias: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ponto. Aí diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração, todo o vosso, todo o nosso coração. O que Deus espera de nós? Que nos convertamos, que nos humilhemos perante Ele. Segundo Crônicas 7 e 14, Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, a partir daí, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não é assim fácil, não. Você tem que ir a Deus, primeiro com fé, para que possa agradá-lo. Segundo, com inteireza de coração, nos humilhando perante Ele, nos convertendo a Ele, orando a Ele, buscando a Ele, com o nosso coração pleno de fé e gratidão a Ele. Deus quer que ofereçamos o nosso culto racional. Paulo chama de culto racional. Leia Romanos 12, versos 1 e 2. Aí Paulo faz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E tem mais: e não se conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, a agradável vontade de Deus. Hoje, Paulo aconselha não nos conformarmos com este mundo, mas o povo hoje está conformado com a moda, e a moda é do mundo. Ah, mas isso é moda, continue na moda, mas você não verá recompensa de Deus, porque Deus, Ele estabeleceu através da palavra que Ele deu aos apóstolos, aos profetas, e está aqui: rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis com este mundo. Eu não me conformo. Outra coisa, aí ele diz: e buscar-me-eis. Agora tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Tiago escreve no capítulo 4, verso 3 da sua carta, e diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A recomendação da palavra de Deus está em Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Buscai assim em
primeiro lugar Ele. Ou seja, o seu reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Estamos lendo, estamos vendo. Países como o Talibã e outros, a perseguição aos evangélicos. A perseguição é que até para quem tem em seu tablet, em seu celular, a Bíblia online. A proibição para se ler a Bíblia. E não brinquem. Vamos orar para Deus ter misericórdia das pessoas que serão sacrificadas, que estão sendo, mas não pense que isso vai parar. Vai não. Jesus avisou. Quando você ora para Jesus parar, você parece que não conhece a Bíblia. Leia Mateus 24, é o que eu mais cito. Perseguição. E Jesus disse aos discípulos: vos levarão aos sinédrios, matarão a muitos. Será que você não acordou ainda que Jesus está voltando? Será que você não acordou ainda? Você, meu amado amigo, irmão, pastor, líder, tão preocupado em templos faraônicos, em coisas materiais, conformados com este mundo. Cuidado, Jesus está voltando. Amados, tem outra coisa. Deus nos ouve, mas responde de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus atende quando quer, porque Ele é soberano. Ah, Senhor, eu quero agora. Calma, João Marcos. Ah, Senhor, eu quero para ontem. Calma, João Marcos, ontem já passou. Ah, Senhor, eu quero para amanhã. Calma. Eu é quem sei os planos que tenho acerca de vós. Eu li há poucos instantes lá em Jeremias. Jeremias 29, 11 a 13. Abra a Bíblia. Eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, e são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro. Quando fala futuro, eu estou falando da vida eterna. Vida eterna. Deus planejou, aleluia, enviou Jesus, Ele veio, Ele morreu, foi vituperado, crucificado, machucado, maltratado. Para quê? Para nos dar um futuro melhor. Então Ele atende de acordo com a sua vontade a coisas que Ele já programou. O sábio Salomão fala em Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de guerra, lá no versículo 8, e tempo de paz. Vivemos os tempos de guerra, rumores de guerra, mas, queridos, chegará um tempo de paz. Tudo tem um tempo determinado. João 11 fala da história de um homem chamado Lázaro. Ele estava doente e suas irmãs mandaram chamar o mestre: vem cá agora. Jesus ouviu, mas não voltou de imediato. Só depois de 4 dias, aí Jesus chega e soluciona o milagre, porque Jesus tem tempo, dia, hora, minuto e segundo certo para agir. Tudo está no seu cronograma. Há um propósito. E muitas vezes Deus quer que eu passe por uma situação para que eu aprenda mais dele, para que eu me santifique, para que eu me transforme meus pensamentos, para que eu esqueça de focar na terra.
focado em vaidade, focado em bens, focado em carro novo, focado em casa nova, focado, mas chegará um tempo que partiremos para a eternidade e tudo, absolutamente tudo ficará. Por isso que Salomão escreveu: há um tempo determinado para todo propósito. Sabe o que é propósito? É um propósito que Deus fez para todas as coisas. Ele nos atende também de acordo com a nossa perseverança. A mulher cananeia, uma simples mãe obstinada, conseguiu através da humildade e quebrantamento vencer. Diante do pedido da mulher, Jesus falou: deixa primeiro saciar os filhos. Que coisa, né? Deixa primeiro saciar os filhos. Você entenderia o quê se Deus respondesse isso para você? Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Hoje tomam, né? As madames, os cidadãos hoje tomam dos filhos para dar a cachorrinhos. Leia Marcos 7:27. Mas aquela mulher, mesmo sendo humilhada por Jesus, a mulher cananeia o adorou. Olha a expressão da mulher. Ela foi negado. Não é interessante tomar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas o que ela fez? Ela adorou. Aí disse: Senhor, ó Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olhou para aquela mulher. A fé e a perseverança daquela mulher foi tamanha. Foi tamanha. E disse assim para a mulher: seja feito contigo da forma que tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Leia em Mateus capítulo 15, verso 28. Amados, o escritor aos Hebreus registrou a seguinte expressão no capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Talvez você esteja ansioso pela promessa que Deus lhe fez, ela vai se cumprir quando você fizer a vontade de Deus. Leia Hebreus. Quer que eu repita? Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, recebas a promessa. Não é a vontade sua, não. Depois que eu fizer a minha vontade, tudo bem. Não, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Amados, tudo nos prova, a Escritura registra que Deus é soberano. Ele criou tudo. E atende quando quer. Por quê? Porque a sua vontade é que prevalece. Jesus disse na oração que ensinou no Pai Nosso, todo mundo lê, todo mundo ora: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua e não a minha. Lê Isaías 40, ou seja, Isaías 14 e verso 27. Está escrito assim, Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ele determinou, ninguém invalida. Ele estendeu sua mão, ninguém faz ela voltar atrás. Vamos ver mais.
Isaías 43:13. Aí Deus declara assim para mim e você: escute. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele não era, ele é. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você pode ser famoso, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito poder, você pode ter muitas propriedades, muitos bens, mas o que Deus determinado está para a tua vida. Vai chegar o dia da prestação de contas. Vai chegar o dia da prestação de contas. E todos nós prestaremos conta de tudo, de bem ou de mal que fizemos. Com isso, amados, a palavra de Deus afirma que há momentos que Deus simplesmente não atende. Escuta, mas não atende. Foi assim com Paulo. Leia 2 Coríntios 12, 7-9. Paulo tinha um espinho na carne. E o Paulo expressa, alguém diz que é doença, enfermidade, cegueira. Não, Paulo diz: mensageiro de Satanás foi enviado para atormentar-me. E diz mais: e eu orei 3 vezes. E Deus não tirou o espinho. Mas respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Vou repetir: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De toda vontade, pois, me gloriarei. Paulo responde: de toda vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Observe, lá Deuteronômio capítulo 3, versos 23-26, o Senhor mostrou para Moisés, ora, Deus tira Moisés da sarça, prometendo a ele, garantindo a entrada na cidade que manava leite e mel. Mas o Senhor mostrou para ele a terra que jurara que ele entraria nela com o povo. Aí Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, deixa eu ir lá. Você não me prometeu? Aí Deus disse: Moisés, basta, não me fale mais desse assunto. Você não vai entrar. Josué e Calebe, apenas os dois entrarão. Então, dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram com os filhos do povo que saiu com mais de 20 anos. Ou seja, com menos de 20 anos. Os que tinham de 20 anos para frente, não entrou ninguém na terra prometida. Mas Deus havia prometido. Olha, Deus faz quando Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer, porque Ele é soberano. Veja bem, um filho de Davi adoeceu. Davi orou 7 dias, mas Deus não atendeu, e o filho de Davi morreu. Leia 2 Samuel, capítulo 12, versos 14-19. Davi orou, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus resolveu não atender. Por quê? Não tem o que saber por quê. Não tem o que saber por quê. Paulo pergunta lá em Romanos: quem és tu, homem? Quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, quem és tu para contender com Deus? Quem é o vaso para dizer ao oleiro como ele deve trabalhar? Quem é o barro? Amados, vamos ouvir um louvor enquanto eu tomo água e vamos continuar.
Tua presença é real em nosso meio. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas promessas e bênção para o ser, já se espalham sobre toda a terra. Aqueles que estão a receber, sabemos todos. Confia no Senhor e espera, de joelhos e a face no chão, mostrando o teu pena seja. Buscai a Deus sempre em oração. Desperta a madrugada e canta, com olhar global de Deus, e breve tu verás descer. Vitória que virá do céu. Pede com sabedoria e espera em Deus, como Abraão, Davi, Jó, ele esperou. Pelo pranto de Ana deu-lhe um filho, ele é fiel. Ouviu Elias, também ouve o teu clamor. Aleluia! Confia no Senhor e espera, de joelhos e a face no chão, constante o teu Deus seja. Buscai a Deus sempre em oração.
desperta, desperta à madrugada e ora de joelhos. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te ouvirá. Amados, esse tema de hoje talvez não agrade a muita gente, mas eu não estou preocupado, porque aqui eu não estou falando de invencionice minha nenhuma, nem conceito particular. Por isso que eu faço questão de falar e citar que está escrito. Se está escrito, é verdade, porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Deus não dá ouvido à oração de iníquos. Muitas pessoas não querem saber de nada com Deus. Apenas na hora da dor, ah, meu Deus, Deus não ouve. Leia Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Deus se recusando a ouvir orações. Então clamarão ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Há homens deliberadamente maus, autoridades deliberadamente maus, poderosos deliberadamente maus, mas quando deita, ah, meu Deus, Deus não está ouvindo. Leia a profecia que Miqueias escreve no capítulo 3 e verso 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está escrito. Pedro também escreve em sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está escrito. Assim como ele também não ouve a oração das pessoas que duvidam dele, as pessoas que não acreditam de verdade, que não têm fé. Leia Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Deus não é menino, Deus não é caixa eletrônico que basta ter saldo lá, vai no caixa, empurra o cartão, coloca a senha e o dinheiro sai. Deus não é caixa eletrônico. Há regras. Como está a tua vida? Como está a minha vida, João Marcos? Como está a nossa vida? Buscando ao Senhor?
ou simplesmente nos deleitando com a vida aqui? Deus não responderá também as orações feitas com exibicionismo, porque há pessoas que se levantam e hoje Deus vai fazer, hoje Ele vai acontecer, Ele me disse que vai fazer hoje. Leia Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto, e ele que está em secreto, e teu Pai que vê e que ouve em secreto, ele te responderá. Esse é o Deus. Agora, quando ele responde publicamente, para que todos vejam. Foi o caso do paralítico de Betesda, foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Quando ele responde publicamente, para que todos tenham conhecimento. Observe, Jesus atendeu a um leproso que pediu com humildade. Lá em Marcos 1, 39 a 42... E pregava Jesus nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, olha a expressão, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, disse assim: se queres, bem podes tornar-me limpo. Aí Jesus olhou para aquele pobre homem, humilhado, execrado da sociedade, e disse: eu quero ser limpo. Estendeu a mão e tocou naquele homem. Ele prostrou-se e o adorou. Adora a Deus. O segredo é adora a Deus, porque Deus procura adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqueles que vão publicamente e pula e rodopia. Diz que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Será que Deus é um empregado que atende quando alguém manda? Deus não recebe ordens. E tem mais, ele não divide a sua autoridade e a sua glória com ninguém. Muitos pregadores são ousados e entendem que Deus tem que atender. Dizem em seus sermões: nesta noite Deus vai fazer. Nesta noite Deus vai fazer. Eu ordeno, eu determino. Imagina um pobre, miserável homem determinando Deus fazer alguma coisa. Salomão escreveu capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes: Deus tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Provérbios 16, 1 a 5. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas. Observe essa leitura. Provérbios 16, 1 a 5. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus, não aos meus, aos seus próprios propósitos ou desígnios, e ele fez até o ímpio para o dia do mal. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração,
não ficará impune, mesmo estando de mãos postas. Está escrito, Provérbios 16, 1-5, Eclesiastes 3 e 11. Paulo faz uma pergunta. Lê Romanos 9, capítulo 20 a 24. Quando Deus olhou para Jacó e Esaú, aí disse Deus: amei Jacó e aborreci Esaú. Ora, eles não tinham feito nem bem nem mal, não tinham nem nascido. Mas Deus resolveu amar Jacó e aborrecer Esaú. Está resolvido. Aí Paulo diz assim, para mim e você: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha, vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também de entre os gentios. E aqui estamos nós, pela sua infinita e grande misericórdia. Amados, quando nossas orações não forem respondidas, façamos um autoexame. Como estamos orando? Estamos orando para o nosso deleite ou orando para o bem? Como está a nossa vida espiritual? E ainda digamos ao Senhor: Senhor, seja feita a tua, não a minha, seja feita a tua vontade. Por que a vontade de Deus? Porque Paulo explica. Romanos 12, verso 2, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Seja feito, Senhor, a tua vontade e não a minha. Vamos ler mais um versículo em Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 14. Deus disse assim para Jeremias, e diz para mim e você nesta tarde: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocarás, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu serei achado por vós. Queridos irmãos e amados amigos, está difícil o mundo? Está. As circunstâncias para se viver está difícil? Está. Mas leia os evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus avisou. Jesus disse aos discípulos: vos matarão, vos prenderão, vos levarão aos sinédrios. Pai se levantará contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mulher, sogra contra nora. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Portanto, há uma esperança. Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 4, leia todo o capítulo, mas aí ele nos dá uma esperança no final deste capítulo, porque o mesmo Jesus descerá do céu
com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e no abrir e fechar de olhos estaremos para sempre com o Senhor. Escute mais um louvor. Na hora da dor, és o vale que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim ornamenta a campina, és um campo radioso sem fim, és um raio de luz entre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que une ao céu, és o sonho ideal da poesia, és a dia na rima do verso, a candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o verso que fala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, no deserto és canto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, quem vivia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o verso que para a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, no deserto, ó Deus, és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta os filhos, és o brilho, oh, és o brilho, és o brilho, no olhar de Jesus.
Deus é tudo isso para você, para mim, para nós. E Ele preparou uma morada para mim e para você. Ele é o brilho no olhar de Jesus. E Jesus disse: não se turbe vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou para lá. E vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele subiu, mas breve ele voltará. E nós partiremos, deixaremos dores, enfermidades, doenças, males, casa, bens materiais, tudo ficará. Este corpo físico mortal será transformado. Receberemos um corpo glorioso, igual ao de Cristo, e subiremos para viver eternamente com Ele. Temos esta esperança. Paizinho querido, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta tarde. Obrigado por esta emissora. Obrigado por tantos ouvintes, tantos irmãos que nos estão ouvindo e vendo e se alimentando. Obrigado pelo privilégio de poder me expressar, falar, usando a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é fonte de vida. Pregando a Tua palavra, porque a Tua palavra é o meu alimento. A Tua palavra, Pai, ela é suficiente para que possamos entender que Tu nos ama. A Tua palavra nos diz que o Teu Filho subiu e aguarda a Tua ordem, porque só Tu sabes o dia. O Teu Filho disse: Pai, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém no céu nem na terra sabe, mas pelos prenúncios que Ele nos avisou, já estamos visualizando, Pai, sentindo, e sabemos que muito breve Tu ordenarás, Tu ordenarás e o anjo tocará a última trombeta, e o Teu Filho virá para nos levar, nos tirar deste mundo, deste charco que vivemos, deste vale da sombra da morte que passamos, mas confiamos em Ti. Ajuda Teus filhos que estão hospitalizados, Pai, massacrados, aqueles que estão sendo mortos pela Tua palavra, aqueles que estão sendo dilacerados, tendo suas vidas ceifadas por conta da Tua palavra. Pai, abrevia os nossos dias, porque estamos todos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Graças a Deus. Amados, obrigado pela tua audiência. Volta a nos ouvir no próximo sábado, se Deus assim permitir, ou durante a semana, porque estamos programando para segundas, quartas e sextas e domingos fazer uma live de casa lá aproximando da meia-noite. Entra neste Face, nós estaremos falando do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus não mandar Jesus vir buscar a sua igreja, porque se Jesus vier, eu não estarei aqui, nem você. Ambos subiremos em um determinado momento
para gozar com Jesus nos ares, desfrutando das bênçãos que estão preparadas para nós. Fique na paz. Tenha uma semana de paz. Agora, busca ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai secreto, e Ele vai te ouvir. Amém. Deus te abençoe e te guarde.